Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho das regras básicas de D&D, vamos falar mais da 5ª edição aqui, né? Então, se você é um iniciante, está querendo aprender como que joga, esse vídeo é para você mesmo. Se você já está um pouquinho mais avançado, quer relembrar as regras básicas, assiste esse vídeo aqui que eu vou dar uma pincelada em tudo. Se você tem algum amigo também que está querendo aprender a jogar, você pode ver esse vídeo aqui e depois passar para ele também, para dar um bom resumão aqui desse livro de regras, certo? Bom, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Luke, você está no canal Luke RPG e vamos começar falando aqui sobre o que é D&D, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Mas basicamente ele é um jogo de interpretação de papéis onde existe um equilíbrio entre roleplay, exploração e combate, né? E existem também alguns papéis ali de quem está jogando, né? Que seria o papel do mestre, que no caso é uma pessoa que vai contar a história, né? O que está acontecendo naquele mundo, e os jogadores, que é quem vai desenvolver esse mundo, né? Que vai participar dessa história toda, né? E esse jogo ele deve ser divertido para todo mundo que está jogando, né? Não só para os jogadores, nem só para os mestres. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando da mecânica básica do jogo, né? Eu deixei aqui uma parte de uma ficha de um personagem para a gente ir vendo durante a explicação como que funciona, né? O sistema ali, né? O sistema que usa dentro desse jogo é o sistema do D20, né? Que é a rolagem dos dados D20, né? Que determina a maioria dos resultados dentro do jogo. Desde testes de habilidade, jogadas de ataque, até qualquer outra circunstância a critério do mestre, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os testes de habilidade, né? Dentro dos testes de habilidade, existe ali a classe de dificuldade, que ela é estipulada pelo mestre. Vamos supor que você quer escalar uma rocha escarpada, seu personagem precisa escalar ali, né? O mestre ele vai decidir a classe de dificuldade dessa tarefa que você vai cumprir e qual que vai ser o atributo que você vai usar para cumprir essa tarefa, né? No caso ali, para escalar uma rocha, seria força ou atletismo, né? Que a força é a força do personagem, né? O atletismo é a perícia que ele usa, que vai somar, né, a força dele com o bônus de proficiência. Então, por exemplo, ali, a classe de dificuldade para você subir essa rocha escarpada seria 10. Então, você vai rolar um D20 e vai somar a sua força ou o seu atletismo. E se der mais do que 10, você vai conseguir subir ali. Se der menos do que 10, você não consegue subir essa rocha. Então, ou você cai, ou então você tem que fazer o teste de novo até conseguir subir, e às vezes você não vai conseguir e não sobe mesmo. Existem também as jogadas de ataque, né? Onde o que vai definir ali se vai acertar ou não seria a classe de armadura, né? Ou a CA do inimigo, que isso vai estar dentro do bloco de estatística ali dos monstros ou do inimigo que você vai estar usando, né? No caso aqui, eu fiz uma comparação entre um Goblin e o nosso guerreiro aqui, né? Esse pedaço dessa ficha do guerreiro. No caso ali, como que vai funcionar? O Goblin ele tem a classe de armadura de 15. Essa classe de armadura pode ser definida pelo mestre também, mas normalmente é mais fácil você usar o que o livro já te proporciona, para você não ficar tendo que inventar muita coisa na hora e acabar se perdendo, né? Então, no caso ali, a gente vai atacar com uma espada longa, por exemplo, e a classe de armadura ali é 15, né? A gente sabe que o guerreiro ele ataca com a força. Então, como é que funciona? No nosso caso aqui, o guerreiro ele tem 3 de força aqui em cima, ó. Ele tem 16, que é a força, né? E o 3 é o modificador de força, que é o que conta ali mesmo. Então, o modificador de força dele é 3. Você vai jogar um D20, vamos supor que o D20 deu 12. Você vai ter que somar mais esses 3, que daria o 15, que abateu a classe de armadura do Goblin, então você acertou esse Goblin. E aí você vai jogar o dano, que o dano está descrito nas características da arma. Certo? Então, no caso aqui, uma espada longa é 1d8 mais a força, né? Então, você vai jogar lá 1d8, vai somar sua força e vai ver quanto que você vai bater no Goblin. Personagens e atributos. Cada personagem ele é único e, além da sua personalidade, que é o que vai definir o roleplay, existem também os atributos, que são força, aqui, os atributos eles vão estar aqui desse lado, tá? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Isso daqui você pode escolher rolando um D20 ou usando o sistema de point buy,
né? Depois a gente vai fazer um vídeo mais pra frente, se vocês acharem legal, comenta aí também, que a gente faz um vídeo criando um personagem aqui, uma ficha de personagem, que vocês vão entender direitinho como é que funciona. Então, cada um desses atributos ele tem uma função dentro do game. Ali, por exemplo, vocês viram que a gente usou a força para escalar uma rocha escarpada, né? E o que representa ali cada um desses atributos? Bom, a força ela mede o seu poder físico, a destreza mede a agilidade, a constituição mede a resistência, a inteligência mede o raciocínio e a memória, a sabedoria mede a percepção e a intuição, e o carisma mede a força da sua personalidade. Dentro do D&D também existem as classes e as raças, né? Elas são as principais características ali do seu personagem, que é onde vai definir os seus valores de habilidade também, né? E a escolha de uma classe e de uma raça é uma ótima maneira para começar ali a construção do seu personagem. Você já pode ter alguma coisa em mente, mas é interessante que você faça isso, a construção dele, levando em conta a sua classe e sua raça também, que fica bem maneiro, acaba dando personagens bem mais interessantes, tá? É legal que você busque sinergia ali entre a classe e a raça, mas também não é extremamente necessário, tá? Por exemplo, ali a gente pode ter um Halfling, que ele pode ser um ladino. Halfling seria tipo um hobbit, assim, tá? Que ele seria pequenininho ali, conseguiria se esgueirar entre os lugares. Ele poderia ser um ótimo ladino, que ladino é basicamente um ladrão, assim, né? Que você estaria ali propício a entrar num lugar sem ser visto, se é pequenininho, consegue se enfiar em qualquer canto, né? Os elfos, por exemplo, eles são ótimos para classes mágicas, né? Eles têm muita afinidade com a magia, com a natureza, né? Os anões, eles são guerreiros resistentes, podem ser ótimos guerreiros, bárbaros, também paladinos, por que não, né? Mas, que nem eu disse, nada disso é obrigatório. Os personagens que não são tão otimizados assim, ou não são combeiros, né? Como a gente fala, eles podem ser ótimas opções aí, bastante divertidas dentro do jogo, tá? E existem algumas raças e algumas classes que estão dentro do livro do jogador e também existem alguns materiais complementares, né? As raças que estão dentro do livro do jogador são as mais comuns ali dentro do mundo de Forgotten Realms, que são anões, elfos, halflings, que é tipo hobbit, tá? Humanos, draconatos, gnomos, meio-elfos, meio-orcs e os tieflings, né? Que são as misturas de humanos e o caramunhão aí. Brincadeira, existe uma lore legal ali pros tieflings, quem sabe a gente não faz um vídeo um dia também, tá? Algumas raças também possuem sub-raças que se diferenciam um pouco ali entre si, que deixa tudo mais específico, assim fica mais legal. Se você e seu amigo quiserem jogar de humano, por exemplo, um pode ser um humano com uma sub-raça e outro com outra sub-raça que fica legal também. Ou pode ser os dois, também não tem nada de errado, tá? E existem as classes também mais comuns, que são as que estão dentro do livro do jogador, que é o bárbaro, o bardo, o bruxo, clérigo, druida, feiticeiro, guerreiro, ladino, mago, monge, paladino e o patrulheiro. E também existem algumas subclasses ali que seriam nichos dentro dessa classe, né? Existem também os livros complementares ali que expandem essa lore das classes, assim como as raças, né? Que você pode usar algumas classes diferentes aí, né? E lembrando, pessoal, se você está gostando do vídeo aí e quer ajudar o canal, você pode comprar o livro do jogador. Eu deixei o link ali na descrição. Você comprando por ele, você não vai pagar nada mais por isso, tá? E você ajuda bastante também meu trabalho a continuar aqui, beleza? Vamos falar um pouco agora sobre o combate. As mecânicas básicas do combate também funcionam no sistema D20. Ele é feito por turnos de combate e existem ali esses elementos aqui dentro do combate. A iniciativa, o movimento, a ação bônus e reação. O que é essa tal dessa iniciativa e como que a gente vai calcular ela? A iniciativa, ela define a sua vez de agir dentro dos turnos do combate, tá? E como que a gente vai calcular a iniciativa? Basicamente, ela é seu modificador de destreza. Então, no nosso caso aqui, eu coloquei a ficha do guerreiro, que a gente construiu ali. Ele tem a destreza dele é 14 e o modificador de destreza é 2. Então, a nossa iniciativa aqui é 2. Como que a gente vai fazer? No início do combate, a gente vai rolar um D20 e vai somar com a nossa iniciativa. No caso, vamos supor que a gente tirou 20 no D20.
A gente tirou 20, mais os 2 ficaria 22. Então a gente está com 22 na iniciativa. A gente vai comparar com o restante dos envolvidos e o que tiver o maior número vai agir primeiro, o segundo maior vai agir depois e assim por diante, tá? Então vamos supor que a gente tirou 22, né? Tirou 20 no dado mais os nossos dois, nosso amigo tirou 18 e o Goblin tirou 16. Então a gente vai agir primeiro, nosso amigo depois e o Goblin em terceiro. E se por acaso a gente empatar, vamos falar que eu e o meu amigo tiramos 18 ali, e o Goblin tirou 16 e tinha outras pessoas ali que tiraram 20, tiraram 14 e tal. Quem empatou, vamos supor que a gente empatou em terceiro lugar. Eu e meu amigo que empatamos, a gente vai rolar o D20 de novo. Quem tirar o maior número, somando a iniciativa, quem tirar o maior número vai agir no terceiro lugar e o outro vai agir em quarto. E aí depois a contagem volta a ser a partir da primeira rolagem, tá? O movimento, ele é basicamente o seu deslocamento. Ele é definido pela raça do seu personagem e a distância que você pode andar dentro de um turno, tá? No caso, o nosso humano aqui, nosso guerreiro humano, ele pode andar 9 metros. Então, 9 metros, normalmente, ele simboliza 6 quadrados dentro do grid. Mas isso depende um pouco do grid que você está usando, da escala e tal. Mas, normalmente, nos grids, cada quadradinho representa 1,5 metro de distância, né? Então, 9 metros seria 6 quadrados. O que são as ações que a gente pode fazer dentro do combate? O livro do jogador, ele descreve cada uma dessas ações com mais profundidade, tá? Mas, basicamente, as ações que a gente pode fazer é ajudar, atacar, conjurar magia, desengajar, disparada, se esconder, se esquivar, preparar, procurar ou usar um objeto, tá? A ação bônus pode ser uma característica de classe, pode ser alguma magia ou pode ser uma habilidade. Na descrição da magia ou da ação que você vai usar, ele fala se ela pode ser usada como uma ação bônus. Se por acaso não tiver nada escrito, ela vai contar como uma ação. E você só tem uma ação dentro do seu turno, a não ser que sua classe diga o contrário, tá? Mas normalmente no começo você vai ter só uma ação por turno. Depois, mais pra frente, às vezes você acaba conseguindo uma ação extra. Mas algumas magias podem ser conjuradas como ação bônus, tá? Então você tem que ir lá na magia e ler a descrição dela. Se lá ela estiver falando pode ser usada como uma ação bônus, então você pode usar ali tranquilamente. As reações, elas podem ser algumas magias e algumas habilidades também. Ela é uma resposta instantânea a algum tipo de gatilho que foi ativado ali dentro do combate. Por exemplo, um ataque de oportunidade. Quando você usa uma reação, você não pode usar outra até o início do seu próximo turno, tá? Então eu vou explicar aqui o que é um ataque de oportunidade. Vamos supor que você está lá no grid paradinho ali, e aí um dos monstros resolve passar por você. Ou então ele está do seu lado, o monstro está do seu lado e ele quer sair dali. A hora que ele vai sair da sua área de ação, ele leva um ataque de oportunidade. Então você tem a oportunidade ali de atacar ele normalmente. Você vai rolar o ataque, se acertar, você rola o dano, tá? E então, você acertou ele ali, beleza. Só que aí tem em mente isso. Você usou um ataque de oportunidade, depois você não pode usar uma reação, nem outro ataque de oportunidade, nem qualquer outra reação dentro do seu turno, tá? Existem também os ataques, que ele é uma ação, né? É atacar com a arma física, com uma arma à distância ou uma magia. Se a magia não fala que ela é uma ação bônus, você tem que usar ela numa ação. E o que é a magia em D&D? Elas podem ser desde ferramentas versáteis até armas, proteção, cura, restauração, entre tantas outras coisas aí que vai estar descrito dentro das magias, tá? Existem ali os níveis de magia, que indicam o quão poderosa essa magia é. No caso, existe uma magia... peraí. Então, o nível de magia e o nível de personagem não se correspondem diretamente, tá? Então, às vezes, você tem um personagem ali de nível 5 que ele pode usar magias até o terceiro círculo só. Então, ele aprende magias de nível 3. Então, você tem que ver isso daí na construção do seu personagem, tá? Não é porque você tá no nível 3 que você pode usar magias de nível 3, beleza? Isso daí também a gente vai ter que fazer um vídeo mais específico sobre isso. Hoje a gente vai estar dando uma pincelada geral ali.
E existem os truques também, que são as magias de nível 0, tá? São magias mais simples, que ainda assim são bastante poderosas e elas podem ser conjuradas sem muito esforço. Então você não tem um limite ali para você usar essas magias de nível 0, ou os truques, você pode usar ela à vontade. E existem uma diferença crucial ali entre magias conhecidas ou preparadas, tá? Na prática, assim, ela não faz muita diferença se ela é conhecida ou se ela é preparada, você só tem que saber o que você pode usar ou não, tá? Isso daí, as magias conhecidas ou preparadas, elas estão... aliás, se você vai usar magias conhecidas ou preparadas, vai estar descrito na classe do seu personagem, tá? Então, no caso ali, vamos começar falando das magias conhecidas, que no caso são as classes do bardo, do bruxo e do feiticeiro que usa ali, né? Existem outras classes também, esses daqui são só exemplos, tá? O que significa? Você pode escolher uma magia nova quando o seu número de magias conhecida aumenta. E você pode substituir substituir alguma das suas magias quando você sobe de nível só. Então você não pode substituir a magia que você conhece a qualquer momento, tá? Então acaba sendo uma coisa assim, você está mais restrito ali dentro das suas magias conhecidas, tá? Como eu disse, tudo vai depender da classe que você está usando, tá? E as magias preparadas, as classes que usam ali no caso seriam clérigos, druidas, paladinos, magos, podem haver outras também, isso daí depende da classe que você vai estar lendo, tá? Você possui algumas magias descritas dentro de uma lista de magia, mas você consegue memorizar apenas algumas para usar de cada vez, tá? Você pode trocar essa magia dentro de um descanso longo, como se você esquecesse como você usasse a anterior e você memoriza outra no lugar dela, tá? Então vamos falar ali que você tem 6 magias preparadas, mas você conhece ali como um clérigo várias magias, enfim, mas você consegue preparar só 6 de cada vez, então você vai ter que escolher dentre essas todas 6 magias para você deixar preparada, e você pode, entre aspas, esquecer uma delas para decorar outra, para você usar depois de um descanso longo, tá? E o mago? Como é que funciona o mago? Bom, ele pode usar as magias que estão escritas ali no seu grimório, tá? O grimório ele pode ter mais magias escritas do que o mago consegue preparar. É a mesma coisa que eu expliquei ali atrás. Você pode ter 10 magias escritas no grimório, mas você tem capacidade de memorizar 6 delas, que elas vão estar preparadas ali para o uso, e você pode substituir elas num descanso longo, tá? E também existe a evolução do personagem dentro do jogo. E conforme o jogo vai avançando, seu personagem evolui. Ele vai ganhando pontos de experiência no combate, na realização de tarefas dentro do mundo, né? No roleplay, o mestre pode dar experiência para vocês baseado no roleplay. Se foi um bom roleplay, você ganha experiência. Se não foi tão bom assim, ganha menos experiência. Então, vale a pena você investir um pouquinho no roleplay, tá? E normalmente as campanhas elas começam ali no nível 1, né? Mas isso fica a critério do mestre, dos jogadores, ali, o que vocês vão querer fazer, né? E a cada nível seu personagem ganha algumas habilidades novas que vai estar descrita de acordo com a sua tabela de classes, né? Você vai abrir ali o livro do jogador, vai ver a tabela da sua classe, lá vai estar descrito o que ele vai ganhar e você pode ir aprendendo ali algumas habilidades novas, né? Ganhando pontos de experiência, bônus de proficiência, etc. Vamos falar aqui um exemplo do guerreiro, né? No nível 1, o guerreiro já começa com 2 características de classe. No caso, é um estilo de luta, que você vai escolher lá qual que é o estilo de luta que mais te agrada, e o retomar o fôlego, que seria tipo um healing ali, né? Ele vai se realar, né? E no nível 2, ele já ganha o surto de ação. É o surto de ação? Não, né? O surto de ação. Ali que você tem um uso que você vai poder usar uma ação novamente. Ali, ó. Então, cada uma dessas características de classe ela está descrita no livro do jogador e, como eu disse, ali o livro físico vai estar ali na descrição, comprando ali pelo link, você não vai pagar nada mais com isso, tá? Mas você ajuda muito meu canal aqui, meu trabalho a continuar. Beleza? E se você quiser também, eu fiz um vídeo sobre D&D para iniciantes que vai estar passando aqui no card aqui do lado. E se eu te ajudei de alguma maneira, considere se inscrever, deixar um like aí, que me ajuda bastante também. Brigadão então e até a próxima. Fui!